Vou mostrar um pouquinho e dar a minha opinião e falar sobre algumas funções desse ar-condicionado da Samsung. Esse é o modelo Windfree e esse aqui é o de 18.000 BTUs. Eu tenho dois aqui em casa, esse de 18 e o de 9, e também tem um de 12 que ainda não instalei, vai ser instalado em outro cômodo, mas o de 18 e o de 9.000 BTUs a gente já usa mais ou menos um ano e pouquinho. Pegamos um verãozão bem quente, agora estamos no inverno e é uma máquina excelente. Tem algumas funções bem bacanas, como o Windfree, que está ativo agora. O Windfree funciona como? Quando ele está ativo, ele fecha a boquinha ali, eu vou abrir aqui, agora ele está fora do Windfree, sai o vento normal. Quando o Windfree está ativo, ele fecha e o ar frio ou não refrigerado, depende da temperatura que você botar, né? O ar frio vai sair por esses furinhos que tem aqui embaixo e que tem naquela frente todinha dele lá. Então tem, sei lá, uns 50 mil furos ali onde o ar sai. Quando tá no Windfree, o som dele é bem, o barulho dele é bem mais baixo, quase não se ouve, o barulho de vento é bem mais fraco, porque ele quase não faz vento, sai uma brisa leve aqui que desce e se espalha pelo ambiente. Ele funciona em qualquer temperatura no Windfree, inclusive no máximo de 16 graus, porém na prática ele não consegue entregar essa temperatura com o Windfree ligado. Ele sai o ar mais gelado aqui, mas não dá conta de gelar tudo. Para gelar forte mesmo, ele tem essa opção Fast aqui no controle, que daí ele entra no modo que vai automático para 16 e ele dá um gás turbo aqui, gela tudo bem rápido. Inclusive, muito legal que essa parte do 16 aqui, quando tu bota no Fast, ele fica no modo Fast aqui por um tempo e depois ele sai sozinho desse modo e vai para a temperatura normal. Então, por exemplo, se eu tiver usando o ar em 22 graus, a temperatura normal. Eu chego aqui com ele desligado, cheguei em casa, tá muito quente, eu ligo, ele vai estar em 22, eu boto no Fast, ele vai para 16, vai gelar bem a casa. Quando gelar bem, ele sai do Fast e fica em 22 de novo e mantém essa temperatura confortável. Eu gosto bastante disso porque, apesar desse meu modelo não ser um modelo conectado com a internet, ele não tem nenhuma conexão, eu comprei um aparelhinho que conecta com a Alexa e ele imita o controle remoto. Então, quando eu não estou em casa, eu dou um comando para a Alexa ligar o ar no modo turbo, ela liga ele no modo turbo e gela a casa toda, e depois que a casa toda está gelada, ele sozinho sai do turbo e fica numa temperatura normal sem gastar tanta energia. Isso é uma coisa excelente. O Windfree também é uma função excelente, é esse botãozinho aqui do Windfree, reduz barulho, deixa um clima agradável. Quando a gente está sentado bem aqui embaixo é o meu sofá, quando a gente está sentado aqui e eu não quero barulho porque eu estou vendo filme e eu quero o geladinho bem em mim, eu boto no Windfree, porque o geladinho sai e desce direto aqui, bem pertinho do ar-condicionado. Diferente de quando ele está aberto, que ele vai soprar o ar um pouco mais longe, né? Ele tem ajuste automático da, da saída ali, tanto para cima e para baixo. Ela oscila para cima e para baixo, pode deixar oscilando ou pode travar em alguma altura específica. E também tem ajuste dessas aletas internas ali, ó, para ir para os lados. Vou travar aqui para cima e para baixo e vou ativar para os lados. Então aqui ele fica oscilando, direcionando o ar para os lados, e eu também posso travar para um lado específico conforme o lado que eu estou no ambiente ou que eu não estou, porque eu não quero que o vento venha direto em mim. Então consegue controlar tanto para um lado quanto para o outro, quanto para cima quanto para baixo, tudo pelo controle remoto, sem você precisar mexer fisicamente no ar-condicionado ali. Tem controle de velocidade da ventilação, automático, fraco, médio, um pouquinho mais forte e o máximo. Eu uso mais no automático. No automático, quando está na temperatura já, ele vai deixar a ventilação fraquinha para não fazer barulho. E quando ainda precisa trabalhar para atingir aquela temperatura, ele vai deixar a ventilação mais forte para deixar o ambiente todo mais homogêneo, né? Tem função timer tanto para desligar quanto para modo noturno para dormir e quanto para ligar. Então, por exemplo, eu vou sair, quero que ele ligue sozinho daqui a algumas horas. Eu posso botar um timer aqui para ele ligar sozinho depois de algumas horas. É aqui no timer on. Aqui aumenta e diminui esse horário.
Tem timer off, desligado daqui a algumas horas, desligado daqui 2 horas, por exemplo. E o timer para dormir, que é o que eu mais uso, esse aqui, que ele vai de algumas horas aqui, 5 até 12 horas, e ele fica nesse timer. O modo dormir é muito interessante. Vou dar uma explicadinha sobre ele. Eu pesquisei no site da Samsung para obter essas informações. Como funciona? No modo dormir, ele vai deixar o ar menos seco e ele vai movimentar a temperatura ao longo da noite. Quando você liga no modo dormir, por exemplo, eu uso dormir em 24 graus. Quando eu ativar o modo dormir aqui, vim aqui, modo dormir e ativei agora. Vou botar aqui 8 horas, que seria uma noite normal de sono, né? 8 horas. Nas primeiras horas, primeiros minutos ali, média de 30 minutos a 1 hora, ele vai deixar a temperatura menor que 20 graus, vai deixar mais frio, por exemplo, 23, 22 graus. Por quê? Porque quando a gente vai pegar no sono, é melhor que esteja mais frio. Isso permite que o corpo adormeça mais rápido. Então ele deixa mais frio no começo, depois ele estabiliza na temperatura que você definiu, no meu exemplo aqui 24 graus, e depois de atingir essa temperatura ele fica a noite toda nessa temperatura, e quando chega perto do horário que eu botei aqui no controle, nesse exemplo 8 horas, ele começa a elevar a temperatura até 1 ou 2 graus maior do que o que você colocou. Então nesse exemplo ele iria até 25 ou 26 graus. Por quê? Porque de manhã cedo é quando o sol começa a raiar, começa a ficar mais quente e o nosso corpo entende que precisa acordar. Então o ar-condicionado faz essa temperatura elevar para você acordar melhor também, você se acordar mais disposto e sentir que é hora de acordar. Achei isso muito inteligente, eu uso absolutamente todas as noites. O consumo de eletricidade é baixíssimo, em seguida eu vou falar mais dele, mas eu uso porque dá um conforto muito melhor para dormir. Eu normalmente uso no modo dormir, como ele está agora, e no Windfree, que daí ele não faz barulho, e eu ativo aqui a função de desligar display, que é aqui em Options, tem várias opções aqui. Na Display, quando eu clico aqui, ele desliga o display lá. Então agora ele fica silencioso, ele está ligado, vamos ver o barulho como é que é. Fica silencioso, não faz vento e ele regula a temperatura automaticamente. Interessante que se lá fora tiver mais frio do que aqui dentro, ou a mesma temperatura, ele praticamente não gasta luz. Ele vai apenas circular o ar dentro do ambiente. Então o consumo é baixíssimo, eu uso todas as noites. Algumas noites ele precisa trabalhar porque está quente, gasta luz. Outras noites ele não precisa, não gasta luz. Então é um conforto bem bacana. Outras funções aqui no controle. Ele tem essa função de purificação, que eu uso bastante também. Não sei exatamente como ela funciona, imagino que ou ele aciona algum UV lá dentro, ou ele recircula o ar mais vezes, eu não pesquisei sobre isso, mas eu sempre deixo ela ativada. Quando ele não está no modo dormir, vou desligar e ligar de novo aqui, ele também tem essas opções de direto e indireto, isso aqui é em relação ao vento que ele vai jogar em você, mais direto ou mais indireto. Ele tem o botão para verificar o uso de energia, quando você aperta aqui, ele te diz quanto ele consumiu de energia. Como eu acabei de ligar, ele vai estar em 0,1 kW. Sempre que você apertar, ele vai mostrar. Sempre que desliga e liga de novo, zero. Opção de desativar o bip. Quando eu aperto aqui, agora ele não faz mais bip quando eu aperto os botões. Opção de autolimpeza. Isso aqui é muito interessante, é muito inteligente. Eu não vou conseguir mostrar aqui agora porque ele está fechado, mas como funciona? Quando você aciona a autolimpeza, ele liga numa temperatura muito fria e ele congela todo o sistema dele por dentro. Depois que congela tudo, ele desliga a refrigeração e deixa descongelar. Quando descongela, o gelo que formou lá dentro absorveu as partículas de poeira que estavam lá dentro. Essa poeira escorre com a água descongelada e sai pelo caninho lá fora automaticamente. Então ele mesmo se limpa usando a umidade do ar, não tem nenhuma entrada de água dentro dele lá. Ele congela, o gelo absorve a poeira, a água com poeira derrete e a água com poeira vai embora e ele fica limpo. De tempos em tempos ele te avisa que você tem que limpar o filtro e acionar o sistema de limpeza dele. E aí quando ele avisar, você vem aqui em filtro reset e avisa ele que você já fez a limpeza. A limpeza do filtro é bem simples. Aqui em cima é o filtro. Para tirar é só puxar para cima. É de desencaixar, então você puxa ele para cima que ele sai.
lava com água e sabão normal, com uma esponjinha, pode lavar com uma escova de dentes, se você é mais detalhista, ou só com uma esponja normal, a poeira sai bem fácil. Inteiro lá em cima é um filtro bem grande, então retém bastante poeira. Aqui na frente essa capa grande também sai para lavar. Nunca lavei, em 1 ano ela não tá suja, não aparenta sujeira, então acredito que não precisa. E a parte interna dele, que é o mais trabalhoso, que normalmente a gente tem que contratar alguém para limpar, nesse caso não precisa porque ele tem essa função de autolimpeza que ele mesmo se limpa sozinho e não fica sujo lá dentro. Esse de 18.000 BTUs é muito potente, então às vezes a gente chega em casa, tá quente pra caramba, liga ele, em 2, 3 minutos a temperatura já tá confortável. É bem rápido, bem eficiente. E o consumo de energia, na minha opinião, é baixo. Em um dia muito quente, que a gente deixou ligado o dia todo, ele consumiu entre 5 e 8 kW, dependendo da temperatura do dia. Isso ligado o dia todo, né? O que eu tenho no quarto é de 9.000 BTUs, lembrando que esse aqui é de 18. O do quarto é de 9.000 BTUs. E o do quarto de 9.000 BTUs, depois de uma noite inteira de sono, consome em média 1 kW. Então 1 kW por noite com 9.000 BTUs e 5 a 8 kW o de 18.000 BTUs para um dia inteiro de consumo. Acho que isso resume tudo sobre ele. Faltou falar sobre os botões de modo aqui. Ele tem o modo gelado, o modo desumidificador, que ele fecha a boquinha lá para cima para jogar o ar para o ambiente todo, e ele fica congelando e descongelando para remover a umidade do ar. Então ele congela, a umidade vira gelo lá dentro, ele descongela e joga a água lá para fora. Esse modo a gente usa mais ou menos uma vez por mês, quando a gente sai, deixa ele ligado nesse modo o dia todo, quando volta tira desse modo para evitar mofo, ácaro e coisas desse tipo. O modo só ventilação, nesse modo ele vai ficar só ventilando, não usa a parte de refrigeração, e nesse modo ele mostra a temperatura atual do ambiente. Então no meu ambiente aqui agora está 22 graus, essa é a temperatura normal, atual do ambiente. Se tivesse 30 graus, ele mostraria 30 graus lá. Como está 22, é o que ele mostra quando está na ventilação. Modo aquecimento. O aquecimento, quando você muda do modo frio para o aquecimento, esse aqui é dual inverter, então ele faz as duas coisas, tanto gela quanto esquenta. Quando você muda, ele leva uns 3, 4 minutos para se readequar, faz a troca do gás, algumas funções internas dele mesmo lá que ele faz, e já sai funcionando. O aquecimento vai até 30 graus, a gente nunca utiliza tanto assim, normalmente a gente deixa em 23, 24 graus. E no aquecimento não funciona o windfree. O windfree é somente na função gelado. Aquecer, então, não tem windfree, mas o aquecer, ele sempre solta um vento mais fraquinho, então não faz tanto barulho, não é tão incômodo. Modo aquecer e modo automático. Modo automático eu nunca utilizei, não sei exatamente como funciona, mas normalmente no modo automático tu só define a temperatura e as outras funções ficam desabilitadas. Isso resume, então, o ar-condicionado Samsung Windfree, e nesse exemplo aqui eu estou mostrando visualmente o de 18.000 BTUs, mas ao longo do vídeo eu falei tanto sobre o de 18 quanto o de 9.000 BTUs.